Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar. Então, nós estamos mais um dia aqui de estudos, né? Edificantes. Hoje nós estamos com o nosso irmão Marcos Matos e iniciamos uma nova proposta nessa nova rodada, que é justamente fazer análise. Vamos estudar juntos o livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, e a Plenitude. Então, logo aqui no final do livro, nós temos uma síntese que vale a pena darmos uma lida. E tem lá, Plenitude. A autora espiritual faz uma profunda análise psicológica dos aspectos do sofrimento, propondo a solução espírita, convidativa ao autodescobrimento, à vivência evangélica e ao comportamento lúcido, requisitos essenciais para a conquista da plenitude. Os vários tipos de sofrimentos, físicos e morais, empurram multidões para os vícios, as fugas e o desespero. Considerando a problemática humana existente no próprio indivíduo, o desconhecimento de si mesmo e tendo em vista os urgentes fatores que desencadeiam o sofrimento, a autora espiritual resolveu aprofundar os estudos em torno dele. Ora, reunidos no presente livro, que traz ao conhecimento do prezado leitor. Então, a proposta do nosso trabalho é justamente conversar um pouco sobre os capítulos, né? Ao final do nosso trabalho, com a colaboração de outros trabalhadores da casa, nós teremos então a síntese geral do livro. Então, para começar o nosso diálogo com o nosso irmão Marcos, o livro já nos apresenta o que é o sofrimento, né? E dentro dessa perspectiva, ele vai conversar um pouco com a gente e explicar. Marcos, o sofrimento é divino? É Deus que quer que nós possamos passar por tanto sofrimento em nossas vidas? Pois é, pessoal, estamos aqui para falarmos um pouco sobre essa obra, sobre o sofrimento, fazer uma análise, né, dessa questão, por que sofremos, né? Por que estamos passando por certo sofrimento, agora que nós estamos passando por uma situação muito difícil no mundo todo, né? Passando por esse sofrimento coletivo. E a questão que a Josi faz a pergunta, né, que está no livro, se o sofrimento é divino, se é
se Deus quer esse sofrimento para a gente, né? Eu tenho uma visão que o sofrimento, como é uma coisa inerente do ser humano por vivermos em um planeta de provas e expiações, um planeta onde que nós estamos passando por dificuldades, eu acho que o sofrimento é uma ferramenta para o crescimento do ser humano. Agora, saber vivenciar o sofrimento, que é a grande ponto, é importante para a gente analisar. Como é que estamos encarando o sofrimento? Que sofrer, todos nós sofremos. Agora, como aceitamos o sofrimento, que é importante. Porque se a gente não sabe lidar com o sofrimento, a gente vai ter revolta, vai ter frustrações, vai estar buscando fugas desse sofrimento, que vai piorar a situação, né? O que a gente assiste no sofrimento, muitos casos de suicídio. Por quê? Eles buscam a fuga da situação que eles estão passando. Não vê como um aprendizado, mas sim querem fugir dessa situação. E é muito corrente isso. Haja visto que o ser humano busca uma saída para seus problemas. E não achando uma forma mais adequada de solucionar o problema, ele faz o quê? Vê no suicídio ou então nas drogas uma fuga. Uma certa vez eu lendo um livro sobre filosofia que falava que o suicídio, o pensamento do suicídio, só o pensamento em si, era uma forma que a pessoa tinha de amenizar o sofrimento, né? Porque ele já encontrava uma solução para aquela situação que ele estava passando. Mas nós, como espíritas, sabemos o quanto é grande o sofrimento da pessoa que comete suicídio, o quanto ele vai passar de dificuldade após esse ato. Então, a gente busca interpretar o sofrimento como uma forma de crescimento, de aprendizado, que todos os dias nós estamos passando por aprendizado aqui na Terra, e o sofrimento é uma das ferramentas para isso. As dificuldades só faz alavancar o ser humano, que ele procura soluções para resolver seus problemas quando surge, né? Então, o sofrimento quando surge na vida da gente, e a gente tiver uma visão que é uma ferramenta para o nosso crescimento, a gente vai buscar soluções para esse problema e dessa forma ajudar a solucionar outros problemas de outras pessoas também. É somente uma ferramenta para o nosso crescimento. Marcos, então, você elucida bem, né? A gente já tem essa visão bem interessante do que seria o sofrimento e você já coloca um pouco das consequências desse sofrimento. Só que para a gente entender esse sofrimento, faz-se necessário analisá-lo, né? E o próprio início do capítulo aqui do livro Plenitude, ele traz justamente um Buda que nos coloca com a mensagem: os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma ovalhada cintilante ou a um raio luminoso. E como tal, deveriam ser contemplados. Então, a partir da análise do que vivenciamos, como para a gente sobreviver a esse sofrimento, como é que nós podemos analisá-lo? Nesse livro tem uma passagem que Buda fala que nós temos que estar sempre buscando vencer o sofrimento, né? E ele fala muito, os ensinamentos de Buda fala muito sobre o caminho do meio, do equilíbrio, né? Nem muito, nem pouco, mas o equilíbrio em todas as nossas ações e pensamentos, em tudo em nossa vida tem que ter equilíbrio. E alguns fatores que eu gostaria de abordar aqui, porque existem centenas, mas alguns fatores que existem na nossa vida que nos levam ao sofrimento, né? E eu queria abordar um pouco sobre cada um, sobre 4 que eu botei aqui, que seria a ambição irrefreada, as precipitações em tomada de decisões, né? A falta de controle para os prazeres que a vida nos oferece e a ilusão. São pontos que a gente pode estar que levam o homem ao sofrimento. Falando inicialmente sobre a ambição irrefreada, a gente tem hoje, no contexto social, uma luta, uma busca muito grande por ter cada vez mais a parte material, ter sempre algo mais, né? E as mídias estão sempre mostrando que, fazendo a referência de você ter um objeto e ter prazer e ter alegria, né? Você vê em propagandas
é a pessoa que adquiriu um carro novo, está mais sua família, com a maior felicidade, querendo mostrar que a felicidade junto com a família é adquirida através de uma compra de um bem material. E essa ambição parece que não tem limite, né? As pessoas sempre querendo mais. Compra um carro, esse carro daqui a um ano já não serve mais, já não traz mais a felicidade, aí vai buscar por outro, aí vai se endividar cada vez mais, tendo mais dificuldade para pagar e vai, ao contrário da felicidade, vai ter o sofrimento para poder manter aquela condição daquele carro mais caro, vai ter a dificuldade para pagar as prestações, aí vai estar, em caso, faltando algo que é necessário, uma alimentação, porque tem que manter aquele carro caro. Então, as pessoas estão equivocadamente buscando a felicidade nas coisas materiais. E a ambição dessa forma só vai trazer prejuízo para as pessoas, para a família, para a sociedade. Você vê as pessoas querendo cada vez mais ter poder. Quando chega no poder, parece que as outras pessoas que levaram e lhe ajudaram a chegar naquele ponto não vale mais nada, né? Ele que é o dono do saber, é dono de tudo. Então, tem que ter o controle nas ambições. Como o Buda falou, o meio termo. É necessário termos ambição? É. Mas ter controle para não deixar ela tomar conta da gente. Você não pode ter nem, como ele disse, nem pouco, nem muito. É o meio. Aí você vai ter um equilíbrio, né? Você vai ter uma saúde mental melhor. Então, é essa questão que é importante a gente ter quando a gente analisa o sofrimento em questão da ambição, né? A gente ter o equilíbrio para não sofrer consequências devido à nossa ambição irrefreada, né? Outro ponto é a precipitação dos nossos atos. Muitas vezes a gente está com a cabeça quente, a gente tem precipitado em tomar certas atitudes, né? Eu digo, voltando aqui para o termo familiar, às vezes a gente tem uma discussão com um parente nosso, um irmão, ou então com a esposa. Vamos botar como exemplo a esposa. E a gente, em um momento de cabeça quente, toma decisões precipitadas. Às vezes diz uma palavra que não é muito agradável para aquela pessoa, você toma uma atitude que não é a correta naquele momento, porque somos precipitados em tomar decisões, né? Então a gente tem que buscar o controle, ter a serenidade para deixar esfriar aquela situação, para tomar uma atitude, ter uma percepção das coisas de uma forma mais tranquila. Dessa forma a gente vai ter também um controle melhor no nosso sofrimento em relação a nossas atitudes que tomamos de forma precipitadas, né? Um ponto também a abordar que é a falta de controle para os prazeres, né? Que todos nós buscamos ser felizes, né? Buscamos a felicidade, sabemos que isso não é inteiramente possível você ter felicidade o tempo todo, mas buscamos às vezes em prazeres momentâneos que não vai deixar a gente verdadeiramente feliz. Buscamos às vezes na bebida uma forma de alegria, de prazer, e excedemos essa bebida e vamos trazer prejuízo para a nossa saúde, prejuízo para o espírito em si. Buscamos às vezes prazeres no sexo de forma desregrada, né, que vamos trazer prejuízo muito grande tanto para a família como na sociedade. Eu analiso assim que a gente pode fazer uma análise, às vezes a pessoa se envolve, um homem solteiro se envolve com uma mulher casada, por um prazer de minutos, mas a consequência disso pode trazer um prejuízo para uma vida toda, não só dele, como da família dessa pessoa que está se envolvendo com ele. Então vale a pena você ter prazer por 10 minutos, 5 minutos com uma pessoa, sabendo que vai prejudicar a vida dela e a sua para o resto da vida, até para outra encarnação. Então temos que ter cuidado nessas atitudes, né? Controlar o desejo, buscar até equilíbrio para controlar o desejo. E um ponto também que eu botei para... Esses 3 pontos estão falando no livro, mas um ponto que eu coloquei para falar aqui é sobre a ilusão. A ilusão. Porque a gente faz muitas ilusões na nossa vida, criamos ilusões na nossa vida. E quando não conseguimos concluir que é uma ilusão, não vamos concluir, a gente fica frustrado e sofremos, né?
Uma coisa que eu estava comentando com minha esposa hoje sobre ilusão é o que a gente faz em relação a outras pessoas. Quando você, dando mais um exemplo de família, né? Quando você começa a namorar com uma pessoa, às vezes você cria uma ilusão que a pessoa é de determinada forma, que ela age de uma determinada forma que você criou essa ilusão. Quando você vai conviver com a pessoa, vivenciar a vida a dois, você vai ver que a pessoa não é aquilo que você criou de ilusão, mas ela não é culpada. Você que é culpado por ter criado a ilusão dela, de ter formado uma imagem que ela não era. Então você sofre com isso. Uma certa vez eu lendo um livro que falava sobre relacionamento e de uma historinha engraçada, pequena, rápida aqui, mas para falar. 2 colegas conversando falavam sobre achar a pessoa perfeita para casar. Aí um colega disse, eu estou namorando uma pessoa que eu acho que é aquela pessoa perfeita, eu acho que eu vou casar com aquela pessoa. Passou um tempo, eles se encontraram de novo. Aí ele disse, você está com a menina ainda? Ele disse, não, terminei porque ela não era a pessoa perfeita. Mas eu estou com outra agora, que essa é perfeita. Essa não tem jeito, vai dar tudo certo. E ele começou o relacionamento, passando um tempo, encontra de novo um amigo. O amigo disse, e aí, a pessoa era perfeita mesmo? Deu certo? Ele disse, não era perfeita. Mas agora eu estou com uma que é perfeita. Essa não tem como, não tem jeito. Essa é a pessoa ideal. Passa-se mais um tempo, ele encontra com um amigo e conversam de novo, né? A pessoa realmente é perfeita? Ele diz, não, ela descobriu que eu não era perfeito para ela. Então não existe perfeição para ninguém. Então criamos ilusão de perfeição nas coisas, na vida. E nem tudo é perfeito. A gente que tem que saber entender as pessoas como ela é, aceitar, se puder ajudar a mudar em algo que ela tenha de fraqueza, a gente ajudar, não querer também impor, que a imposição não vai resolver nada. Então é aquilo que o ensinamento do Buda, né? Sempre o caminho do meio. E fala também nesse livro o seguinte, o sofrimento, portanto, é algo que é inerente do ser humano, mas tem um tempo para acabar. Tem um tempo para acabar. Nada na vida da gente é para sempre, né? E o sofrimento não é algo para sempre. A gente tem que saber que tem um momento que vai chegar o sofrimento, mas também vai ter um momento que vai acabar o sofrimento. Assim como chega a alegria e acaba a alegria, o sofrimento da mesma forma. Nós temos que encarar o sofrimento dessa forma, quando surgir, saber que um dia vai acabar. Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande agora no planeta com essa doença, mas um dia vai acabar. E com fé em Deus, estamos perto de acabar. Torcendo e orando e tendo bons pensamentos para que isso passe o mais rápido possível. Mas é um sofrimento que era necessário para o planeta passar. É algo que nada vem por acaso. Isso é necessário passarmos por isso. Estamos assistindo algo que a gente não via há muito tempo. A união das famílias. As famílias estão cada vez mais unidas. Eu percebo isso em minha família como nós estamos mais unidos. Né? Temos a oportunidade hoje de estar na casa, passar o dia com os filhos, que antes nós não tínhamos. Os filhos não ficavam em casa, sempre querendo estar na rua, sempre querendo sair. Não tínhamos esse convívio que estamos tendo hoje. Isso é muito importante. A ligação que a gente não está presente fisicamente, mas você vê procurando cada vez, todo dia, ligar para os parentes, ligar para um irmão, ligar para uma mãe, para saber como é que está. Então você vê a mudança que esse sofrimento fez para a humanidade. Eu acho que está a humanidade buscando mais união a partir desse momento. Então, temos que refletir que o sofrimento é uma alavanca para o nosso crescimento. É esse ponto de vista que eu tenho. Eu acho que o Espiritismo também ele aborda isso, né? Que nada é por acaso e o sofrimento é simplesmente uma ferramenta para o nosso crescimento, tanto moral como intelectual e material também. Porque você vê que nessa pandemia, quantas forças não se uniram para buscar uma vacina, a ciência, para buscar uma vacina para essa situação. Então, na parte material, também tem uma mudança muito grande. A união de povos, de países, para sair dessa situação. Então, é importante termos equilíbrio,
buscarmos sempre ter fé e o que Buda falava, o caminho do meio, que é o equilíbrio, termos sempre equilíbrio. E o que Jesus ensinava também, né? Amor sempre, amor ao próximo, amor a Deus, amor a tudo que está ao nosso lado. Amar sempre é o principal equilíbrio nosso, é o amor. Então nós queremos agradecer o Marcos, as suas palavras enriquecedoras, né? E reforçar o quanto que a gente precisa sempre relembrar que todas as vezes que nós nos afastamos do amor de Cristo, o sofrimento nos é visitado. E essa visita se faz justamente porque o grande pastor, ele sempre leva as suas ovelhas, né? E é bíblico. Aquela ovelha que se afasta, o cajado é utilizado, mas por uma causa maior, né? Para se trazer essa ovelha de volta ao caminho moral e ao caminho dos ensinamentos do Cristo. E o próprio 2º capítulo, como Marcos colocou para a gente, que o quanto que é importante também, dentro dessa análise de sofrimento, né? Depois a gente precisa analisar esse sofrimento e entender sempre o que é transitório e o que é eterno, o que é permanente. Quando nós fazemos essa separação do que é transitório, do que é eterno, o sofrimento ele se torna mais brando. Aí a gente pode chamar esse sofrimento do bom sofrer, né? Que é aquele sofrimento que você tem a consciência que ela vai passar, como o Marcos utilizou o exemplo do momento que nós estamos vivendo, é transitório, né? A pandemia é transitória, ela vai passar. Agora, o que não pode passar são os crescimentos que nós devemos buscar dentro desse movimento de sofrimento. Então, o nosso próximo capítulo, que vamos receber o irmão Acioli, é justamente falar já de um outro momento, que é a cessação do sofrimento, já que a gente falou o que é sofrimento, analisamos o que seria esse sofrimento, nós vamos falar justamente sobre as origens desse sofrimento, né? O início do capítulo já nos coloca aí que os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre que fez sofrer aos outros. Então, a gente já vai iniciar esse 3º capítulo, já falando e tentando aí já descobrir de onde vem o sofrimento, quais são as suas origens e crescer em cima de mais um aprendizado.